Olá pessoal, eu sou o Cabo Mauro e queria levantar uma questão bem polêmica com vocês, fazer uma pergunta. Você sabia que Belém do Pará podia ter sido a capital do Brasil? Isso mesmo, é verdade, ela podia ter sido a capital do Brasil. Dando uma lida nos livros sobre historiadores da Amazônia, principalmente de um historiador que eu admiro muito, que é o Carlos Roque, nós podemos ser ousados e fazer essa prospecção na história. Isso, se alguns eventos não tivessem sido ocorridos como ocorreram, talvez nós tínhamos Belém como a capital do Brasil. E o que mudaria? A gente vamos conversar sobre isso. Bom, para falar um pouco desse assunto, vamos relembrar o passado, aquela época em que o rei de Portugal, Dom José I, colocou como seu ministro o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal era um homem visionário. Ele, avaliando a questão territorial de Portugal, vendo que sempre França e Espanha, inclusive Inglaterra, estavam sempre em guerras, buscando aí as suas dominações territoriais, Portugal, que era um paísinho pequeno, um país pequeno, ele pensou, um dia nós vamos ficar enrascados e vamos ser invadidos ou vamos ter que decidir por um lado. Para não brigar com nenhum e com o outro, vamos ter que pensar esse futuro. Então, Marquês de Pombal, já avisando, sabendo que a Amazônia ainda tinha muito para oferecer para a metrópole, ele enviou nada mais, nada menos do que o seu próprio irmão, o Mendonça Furtado, para governar a província do Grão-Pará e Maranhão. E o Mendonça Furtado, com a ordem de transformar a cidade, a novíssima cidade de Belém, trouxe consigo o arquiteto bolonhês Antônio José Landi. Isso lá em meados de 1770, ele trouxe para cá com a missão de transformar Belém numa característica mais europeia. Esse arquiteto, ele foi responsável, como poucos sabem, basta estudar um pouquinho de história de Belém, sabe que Antônio Landi, ele foi responsável por muitas construções aqui na nossa cidade, inclusive a Igreja da Sé, a reforma, a restauração na Igreja das Mercês, a construção da Igreja de Santana, e patrocinado pelos negros escravos que moravam no bairro da Campina e que queriam participar das missas e não podiam participar junto com os brancos. Eles patrocinaram Antônio José Landi para construir a sua própria igreja, que fica ali, até hoje fica na Aristide Lobo com Padre Prudêncio, é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Campina. Ele foi patrocinado, escravos tinham dinheiro em Belém naquela época. Então, voltando, Mendonça Furtado, ele tinha uma ordem específica para cumprir, ordem de Marquês de Pombal, que era transformar Belém numa cidade mais bonita que Veneza. E isso mesmo, mais bonita que Veneza. Mas por quê? Por que essa semelhança com Veneza? Porque Belém naquela época era cheio de igarapés. Várias ruas hoje que nós transitamos no centro da cidade eram na verdade igarapés. A rua 15 de novembro, era o Igarapé do Piri, a rua 16 e vários outros, como tem ainda os canais que vocês conhecem, que é o canal da Doca de Souza Franco, o canal da Tamandaré, um canal no centro do Reduto, no bairro do Reduto, que eram navegáveis. E então Marquês de Pombal queria transformar Belém uma cidade mais bonita que Veneza, que era justamente para quê? Mandou construir um prédio para sediar o Palácio do Governo, imenso, sendo que Belém não passava de 20 mil habitantes naquela época. Isso mesmo, Belém não passava de 20 mil habitantes. Hoje em dia, Belém aí está beirando seus 1,5 milhão de habitantes. Olha só a diferença.
Mas naquela época se construiu um imenso palácio, que é aquele que fica do lado da Assembleia, hoje é o Museu do Estado. Então, por que queria se transformar Belém numa cidade grande, uma cidade mais bonita que Veneza, com características europeias? Para justamente Marquês de Pombal, a intenção dele era trazer a corte portuguesa para cá, para Belém. E isso mesmo, isso é declarado num dos livros do Carlos Roque sobre a história de Belém do Grão-Pará. A ideia de Marquês de Pombal era trazer a corte portuguesa do Tejo para Belém. Aí, só que o que aconteceu? Com a saída do rei Dom José, veio assumir o trono português a Maria Louca, a rainha Maria I, conhecida como Maria Louca. E ela, depois, o visionário Marquês de Pombal acabou com todo o Ministério Pombalino e também toda a sua visão para cá com a Amazônia. E isso fez com que todos os projetos saíssem daqui de Belém. O governador da província do Grão-Pará, na época, o Fernando da Costa Ataíde Teve, ele ainda solicitou para o reinado português verbas para continuar o projeto, mas foi negado pela rainha Maria Louca, foi negado, e a ordem dela foi de aterrar todos os igarapés do centro da cidade. Aí você se pergunta por que até hoje, depois de décadas, séculos, Belém sofre com alagamentos, porque justamente não foi pensado toda a cidade litorânea na Europa, toda a cidade litorânea que se preze, o seu sistema de esgoto é feito por galerias. Essas galerias, elas são sempre planejadas visando a maré alta, enchentes, chuvas. E, como vocês sabem, Belém chove quase todo santo dia. Aqui não foi se pensado nisso. Foi aterrado todos os seus igarapés, e o sistema de esgoto é aqueles canos bem pequenininho que toda vez entope com um saco de lixo, já que não tem também uma educação ambiental entre os moradores da cidade. É triste. Aí você se pergunta, mas por que, Mauro, isso tem a ver com Belém se tornar a capital do país? Então vamos analisar o fato. Se Marquês de Pombal não tivesse sido deposto e ele tivesse conseguido projetar a cidade como ele queria projetar e fazer uma Belém mais bonita que Veneza, vocês se lembram que eu falei logo no começo do vídeo que ele já pensava, ele já tinha um pensamento voltado nos conflitos entre França, Espanha, Inglaterra? Isso mesmo. Aí vocês se lembram que quando Napoleão Bonaparte assumiu o império na França, o que ele fez com Portugal, né? Invadiu Portugal, e o que aconteceu com o príncipe Dom João VI, o que ele fez? Fugiu para o Brasil em 1808, né? Uma data muito importante na história do Brasil, sempre estudado nos livros de história, que nessa data o príncipe Dom João veio para o Brasil, instalou-se aqui. Agora, se Belém tivesse estruturada para isso e o pensamento Marquês de Pombal tivesse ainda projetando, para onde é que o príncipe Dom João viria? Ele iria para o Rio de Janeiro? Iria para Salvador? Não, porque todos os direcionamentos, todos os investimentos na época do Ministério Pombalino eram para cá, para Belém, e ele viria para Belém. Consequentemente, se instalando aqui, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Escola de Belas Artes, Academia Real Militar, abertura dos portos, sabendo que Belém era muito mais perto da Europa, é muito mais perto da Europa e dos Estados Unidos da América, geograficamente, do que o próprio Rio de Janeiro, próprio Salvador, Bahia. Então a gente tinha sempre essa proximidade
em relação à navegação. Aí abrindo os portos de Belém e fazendo todas as melhorias que o príncipe João fez no Rio de Janeiro, consequentemente ele faria aqui. E a visão de todo mundo, quando chegasse as outras épocas em que Belém foi o centro das atenções de todo mundo, consequentemente a história de Belém seria outra. Quando chegasse a Belle Époque, no boom da borracha, quando tivessem descoberto o ouro da Serra Pelada, não iria o ouro todo para os sulistas, e isso. Não construíram um aeroporto lá em Marabá só para escoar o ouro para os sulistas. Não, esse ouro ficaria aqui e Belém poderia ter uma outra história, não estaria sofrendo com tantas mazelas, tanto descuido, tanto desgoverno como ela tem sofrido hoje por várias gestões, onde ela está sendo mal planejada a nossa cidade. Então, é isso que eu digo. Se não tivesse acontecido a história como aconteceu, a gente podia ter feito essa projeção histórica, que seria Belém, poderia ter sido a capital do Brasil. E a gente teria outro tipo de investimento estrutural aqui na nossa cidade. Um abraço, até o próximo vídeo.